Meninos, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar capítulo novo. Nós estamos na 4ª unidade do livro de vocês. Hoje nós vamos iniciar capítulo 16º, onde fala sobre fungos. Essa unidade fala sobre o reino fungi, que é sobre os fungos que nós vamos iniciar hoje, e fala sobre o reino metazoa 1, ou seja, o livro de vocês tem reino metazoa 1 e reino metazoa 2. A introdução da unidade 4 diz assim, se vocês olharem na página 171, vocês vão ver diversos cogumelos, tá? Então o livro de vocês diz assim, a fotografia mostra cogumelos crescendo no corpo de uma formiga ainda viva. Olhem na página 170, nós temos uma formiga e nós temos diversos, cogumelos sobre essa formiga. O livro diz assim, os cogumelos consumirão a formiga como alimento até a morte dela. Para que eles fazem isso? Para que os cogumelos fazem isso? Porque eles precisam de nutrientes para poder nutrir as várias partes que eles têm, que ao longo dos dias vocês vão descobrir quais são as partes desse fungo, tá? Então eles precisam de substâncias orgânicas e dentre essas substâncias podem ser animais, podem ser algum tipo de alimento, para o quê? Para poder nutrir deles. Por quê? Porque eles são seres heterotróficos e não autotróficos. O que é heterotróficos? Eles precisam de outros seres para fornecer alimentos para eles. Eles não produzem alimentos por si só. Então o livro diz, essa interação está acontecendo entre um representante do reino metazoa, que é um animal que vocês ainda vão estudar sobre reino metazoa, tá? E um reino fungi, que são os fungos que nós vamos estudar neste capítulo. Nessa unidade, você estudará esses dois reinos. Evolutivamente, o reino fungi está mais próximo do reino metazoa do que qualquer outro reino. Por quê? Porque os fungos, eles vivem, eles se alimentam de reino metazoa, o reino metazoa. Em relação aos animais, nessa unidade focaremos os estudos dos seres conhecidos popularmente como invertebrados, que representam mais de 95% das espécies. Então, nessa unidade nós vamos estudar hoje, começar com o reino fungi, que são os fungos, e essa unidade fala do reino metazoa, que são os animais invertebrados. Por que associa metazoa a fungos? Porque os fungos se alimentam de uma das substâncias, são animais. Tá? Então, página 16, onde fala fungos, página 171, capítulo 16, perdão, o livro diz assim, os fungos são geralmente encontrados em ambientes aquáticos e terrestres úmidos. Os fungos, pessoal, eles gostam de lugares que são úmidos, tá? Mas há espécies parasitas em outros seres vivos. Então, nós temos fungos que gostam de lugar aquático, lugar terrestre e úmido, e existe fungo que é parasita, que vive sobre outros seres vivos. Aí o livro diz assim, observe a imagem e proponha uma hipótese do que os fungos da fotografia estão se alimentando. É uma pergunta. Como você já ouviu alguém comentar sobre alguma micose? Micose é um tipo de fungo que se alimenta de um parasita. Quem é o parasita? Nós. Se nós tivermos micose, o fungo está se alimentando de quem? De nós, Da nossa pele, da nossa queratina que está na nossa pele. Você vai saber de que maneira uma pessoa com micose e os cogumelos da fotografia podem se relacionar aos fungos. Ao final deste capítulo, você terá respostas para essas questões que o livro fez e muitas outras. Então, agora nós vamos para a página 171, onde fala das características gerais do fungo. Qual que é a característica geral do fungo? Eles são eucariontes. O que é eucarionte? Não tem núcleo, então o seu material genético ele está envolvido pela membrana celular ou membrana plasmática. Esse ser, ele é pluricelular ou unicelular,
Então, existem fungos que têm muitas células e existem fungos que só tem uma célula. Então, unicelular porque tem uma célula e pluricelular porque pode ter várias células. Ele é um ser heterotrófico ou heterótrofo. O que significa isso? Eles não são organismos que não produzem seu próprio alimento. Eles precisam, né, de outros seres vivos para obter seu próprio alimento. Então, eles dependem de outro ser vivo para poder se alimentar. O livro de vocês fala que os principais representantes do reino fungi são os cogumelos. Então, os principais fungos que representam o reino fungi são cogumelos, tá? Que é o que o livro de vocês mostrou na imagem anterior. Os bolores, bolor que dá em pão, bolor que dá em bolo, bolor que dá em alguma fruta, por exemplo, laranja, quando fica muito tempo sem usar, né? Não usa laranja, a laranja fica lá muito tempo num local só, ela pode dar bolor. É um exemplo que o livro de vocês cita de principais, né, do reino fungi. E tem as orelhas de pau, que o livro de vocês até mostra o que significa uma orelha de pau. E as leveduras, que são usadas como fermentos para fazer pão, para fazer rosca, para estar fazendo bebidas como cerveja, vinho, tá? Então, o livro de vocês, na página 172, mostra uma levedura, imagem A, uma levedura para quem tem o livro. Essa levedura, como eu falei, serve para poder estar fazendo fermento, para fazer rosca, para fazer pão, tá? Para poder estar fazendo também cerveja. A cerveja é feita de levedura. O vinho. Tem a imagem B. A imagem B mostra um cogumelo pluricelular, ou seja, ele tem muitas células. E esse cogumelo que o livro de vocês mostra, ele é altamente tóxico. Existem cogumelos que podem ser comestíveis, nós vamos ver ao longo do capítulo. E existem cogumelos que são tóxicos, como é este que o livro de vocês mostra. E mostra também uma imagem, né, de uma orelha de pau, que é a terceira imagem, que é a letra C. Que a gente deve ver muito isso em muitos lugares, em fazenda. Às vezes na casa da gente a gente deixa uma madeira esquecida e ao longo do tempo, se ficar úmido o local, pode acontecer de gerar, né, fungos ali, porque o fungo ele gosta de lugar aquático, mas também gosta de lugar terrestre que seja úmido. E pode acontecer dessa madeira adquirir essas orelhas de pau, tá? Quero voltar aqui e ressaltar com vocês que essa imagem B, onde mostra um cogumelo que é altamente tóxico, ele também pode produzir uma droga que pode fazer a pessoa ficar alucinada, que é chamado de alucinogênios. Ou seja, a pessoa pode ficar alucinada. Esse é um dos motivos que diz que ela é altamente tóxica. Ainda na página 172, nós já estudamos, né, sobre as características gerais do fungo. Mostrei para vocês 3 exemplos, o livro de vocês cita 3 exemplos de fungos, né? Mas lembra que na aula anterior, lá sobre angiospermas e gimnospermas, nós estudamos sobre as maiores árvores, que o exemplo maior lá é a sequoia? Então, aqui em pratos limpos, nós vamos ver sobre um tipo de fungo que ele não é maior em altura, mas em comprimento. Não em altura, mas em espessura, em extensão de local, tá? Então, o livro de vocês fala assim, ó, em pratos limpos. Qual é o maior